Não vou dizer bom dia de novo, que eu já cumprimentei a todos, tá? Reiterando meus cumprimentos à doutora Carla, eu acho que vai dar uma sequência muito boa. Ela apresentou a nós todo o panorama e já colocou algumas dificuldades, e eu vou presidir agora a mesa redonda que vai falar sobre dinâmica de funcionamento das ILPIs. Para essa mesa, a gente vai ter 3 palestrantes. O primeiro deles é o Dr. Paulo José Fortes Vilas Boas, que faz parte da nossa Câmara Técnica de Geriatria. Eu vou apresentá-lo daqui a pouquinho. O segundo será o Dr. Carlos André Uehara, que a gente já conheceu, quem não o conhecia, como presidente da SPGG. E, por fim, a doutora Cristiane Branquinho Lucas, que vai falar da parte legal. Eu gostaria de convidá-los 3 para participarem da mesa, ou, se preferirem, continuar aí para que possam assistir. Eu vou, então, o que vocês preferem? Já subir ou ficar? Então, tá bom. Eu vou primeiro chamar, então, o Dr. Paulo José Fortes Vilas Boas, que vai falar sobre domínios essenciais da avaliação multidimensional. O Dr. Paulo José Fortes Vilas Boas é professor associado livre-docente de geriatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, que é a Unesp, especialista em geriatria pela SPGG-AMB e membro da Câmara Técnica de Geriatria do Conselho Federal de Medicina. Dr. Carlos? Dr. Paulo, desculpa, tem a palavra. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da Câmara Técnica de Geriatria do Conselho Federal de Medicina. Eu acho que depois da palestra da Carla vai me facilitar muito a vida, porque vários dos questionamentos que ela fez, eu também vou fazer. Colocar como os domínios que nós julgamos necessário avaliar nos indivíduos idosos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nesse assunto, muito pelo contrário, eu tenho interesse científico nesse assunto, que hoje em dia é uma das linhas de pesquisas que eu realizo lá na minha universidade. Plano da minha apresentação, eu vou tentar falar um pouquinho da importância da avaliação multidimensional, falar alguma coisa de domínios e ferramentas para avaliação, tentar finalizar com uma proposta de domínios essenciais para avaliação, e acho que aqui vai ser muito importante a participação de vocês, posteriormente, para nós discutirmos o que está faltando e tentar fazer uma conclusão. Como é de conhecimento de todos vocês, quem trabalha na área de geriatria e gerontologia, cada vez mais nós temos cenários diferentes na atenção ao indivíduo idoso. Isso faz muito parte da linha de cuidado do indivíduo idoso. Normalmente, preferencialmente, nós teremos o indivíduo no domicílio, mas por alguma condição que ele apresente, ele pode fazer acompanhamento numa unidade ambulatorial, um consultório, ou na sua unidade básica de saúde, próximo, mas por uma condição de descompensação, ele acaba indo para um serviço de urgência e de emergência, tem necessidade de ir para uma unidade de internação hospitalar, daí nesse momento ele sai de alta, ele pode voltar para o seu domicílio, pode ir para um centro-dia, pode ir para uma instituição de longa permanência, muitas vezes ele acaba indo para uma instituição de longa permanência, e posteriormente ele volta para qualquer um desses cenários. Então existe uma dinâmica importante na assistência à saúde do idoso em todos esses cenários. Então a gente tem que ter em mente o que nós queremos avaliar, qual cenário que nós estamos avaliando esse indivíduo idoso. A avaliação multidimensional, ela já relatada como de vital importância para o indivíduo idoso. Ela melhora, ela minimiza vários desfechos de saúde, como o idoso evoluir para incapacidade funcional, o idoso ser institucionalizado, reduz o óbito. A gente tem que lembrar que a avaliação multidimensional, ela obrigatoriamente faz parte de uma avaliação muito maior do indivíduo idoso, no qual a avaliação social e a avaliação familiar são de vitais importâncias no indivíduo idoso, principalmente no cenário da instituição longa permanência. Então, a avaliação multidimensional que nós vamos comentar aqui, ela é secundária à avaliação social e familiar no momento que o idoso é institucionalizado. E ela acresce dados à avaliação clínica habitual que nós realizamos, com história física, com história, exame físico e os exames subsidiários. Ela, via de regra, ela enfatiza a coleta de dados por medidas multidimensionais, e quando nós estamos falando de medidas, não é somente a gente
preencher planilhas, coletar dados. Nós temos várias planilhas, várias escalas, vários instrumentos, mas nós temos obrigação de interpretar esses dados. E com isso nós vamos conseguir um melhor gerenciamento para esse indivíduo idoso e mesmo para pessoas frágeis. Que nem a Carla já comentou, via de regra o indivíduo idoso, quando ele é institucionalizado, ele perde a sua independência. E normalmente a perda da independência ocorre em várias áreas da funcionalidade desse indivíduo. E na instituição especificamente, nós temos um problema clássico, que é o indivíduo que tem vários problemas de saúde. E esses problemas, vias de regra, têm interação. Um exemplo fácil, que acho que todo mundo vê no dia a dia. Nós temos um paciente que é deprimido, que tem um quadro demencial, que ele tem uma cardiopatia e cai regularmente. Daí eu vou fazer um plano terapêutico, esse indivíduo, para tratamento do quadro depressivo, você utiliza alguma medicação, alguma medida, que ela interfere na condição cardiovascular dele. Interferindo na condição cardiovascular, ele aumenta o risco de queda. Ou, dependendo da medicação que eu introduzo, ele piora o quadro demencial. Então aqui você tem várias interações que muitas vezes favorecem um desfecho pior para esse indivíduo idoso. Então isso é um problema que nós temos que pensar. Da multiplicidade de doenças e da interação entre essas doenças. E outro problema frequente que nós temos, a gente vê em todo local, que a atenção ao indivíduo idoso, em qualquer cenário, mas principalmente em instituição de longa permanência, ela deve ser interprofissional. Ou seja, as profissões têm que conversar. O que acontece regularmente, habitualmente? Nós temos uma avaliação multidisciplinar. Eu vou lá como médico, avalio o meu paciente, vai a nutricionista, avalia o mesmo paciente, a fisioterapeuta avalia, assistente social, terapeuta ocupacional. Todo mundo escreve no prontuário que fez a avaliação, mas ninguém conversa com outra especialidade. Ou seja, a gente não faz um plano de cuidado para esse paciente. E isso é de vital importância. Não adianta nada a gente ter 10, 20, 30 avaliações, mas ninguém conversou, ninguém fez o seu plano de cuidado. E isso é fundamental para o indivíduo idoso. Numa revisão sistemática, publicada recentemente por Panza, ele mostra que a avaliação multidimensional em instituição longa permanência, ela melhora o gerenciamento de cuidado, melhora a qualidade de assistência ofertada para o indivíduo e reduz de modo importante alguns eventos, aqui descritos como a hospitalização e a mortalidade. Existem vários modelos de avaliação multidimensional na literatura. O mais conhecido é o RAI, o Resident Assessment Instrument, que é obrigatório em toda a instituição de longa permanência nos Estados Unidos. Obrigatoriamente, o indivíduo, isso é de domínio público, está de fácil acesso. Depois, se alguém tiver interesse em receber, eu vou deixar meu e-mail, vocês encaminham, eu passo para vocês. Mas o RAI, ele obrigatoriamente tem que ser preenchido para todo indivíduo institucionalizado no momento da sua institucionalização, e a cada 3 meses ele tem que ser atualizado. O RAI tem o dado obrigatório, que é o Minimum Dataset, que são os dados específicos do indivíduo idoso. Ele avalia em torno de 14 domínios, e tem o Resident Assessment Protocol, que isso varia dependendo da demanda de cada instituição, de cada perfil que a instituição faz a sua assistência. A instituição obrigatoriamente tem que ter um protocolo de assistência voltado para aquele indivíduo. Então isso varia conforme a instituição. Mas o Minimal Dataset, ele é obrigatório, padronizado, e o manual de preenchimento é muito bem detalhado. É um manual de quase 1.300 folhas. Existem outros protocolos de avaliação multidimensional, um outro que é específico da região de Maryland, que é o MAFA, e aqui nesse protocolo, eles recomendam basicamente a avaliação de alteração cognitiva, sintoma comportamental e capacidade funcional. E tem o Intercare, que é recomendado nas instituições de permanência da Suíça. Ele avalia 8 domínios, aqui acrescentando, além de capacidade funcional, distúrbio quadro demencial, também alteração do humor, risco de queda e mobilidade.
E o grande questionamento é quais os domínios são essenciais da avaliação multidimensional do idoso institucionalizado. A proposta que eu fiz um levantamento de literatura, eu faço uma linha de pesquisa, nós já avaliamos em Botucatu 220 idosos institucionalizados. Botucatu é uma cidade de 150 mil habitantes, nós temos 14 instituições de longa permanência, nós avaliamos todos os indivíduos idosos institucionalizados, todos, na verdade, não todos, nós avaliamos 220 e 230 idosos institucionalizados. Esses 10 que nós não conseguimos avaliar foram idosos que, no momento da avaliação, eles estavam internados no Hospital das Clínicas. Então, nós temos um dado que representa a nossa localidade. Eu vou apresentar alguns dados, e em relação à avaliação inicial que nós vimos que tinha algumas dificuldades. Nós já fazemos um acompanhamento longitudinal dessa população há 1 ano e meio. Então, apresentamos algumas dificuldades, então, provavelmente nós estamos agregando alguns dados a mais. Obrigatoriamente, no momento do indivíduo institucionalizado, nós temos que ter a listagem de todos os diagnósticos que esses indivíduos têm e os tratamentos realizados. E os tratamentos realizados, eles têm que ser tratamentos com uso de medicamento e também os outros tipos de tratamento, para manutenção do possível tratamento para esse indivíduo. Um outro dado que é importante, está sempre descrito, é se houve internação nos últimos 6 meses e se teve atendimento em unidades de emergência nos últimos 6 meses. Porque se tiveram esses 2 eventos, esse indivíduo tem maior risco de cursar novamente com esses eventos. Então, isso obrigatoriamente nós temos que sempre questionar. Aqui um dado que nós fizemos das características clínicas dos idosos institucionalizados de Botucatu. Em média, nós temos um relato de 5 doenças, em média fazem uso de 5 medicações. As doenças prevalentes são basicamente que todos nós assistimos, os indivíduos: infecção urinária, hipertensão arterial, depressão, dislipidemia, diabetes mellitus e quadro demencial. Aqui eu vou fazer um parênteses, depois eu vou voltar e comentar com vocês sobre esse dado de demência, que nós só encontramos descritos no prontuário em 30% dos indivíduos institucionalizados. E fazem uso de 5 ou mais medicamentos, caracterizando como polifarmácia, em torno de 63%. Esses dados já são dados da tese de mestrado da Mariana Bremenkamp, e nós já estamos trabalhando na publicação desse dado junto com a Dan Gordon, da Universidade de Nottingham, da Inglaterra. Um parâmetro, e acho que a Carla já comentou várias vezes sobre isso, a necessidade da avaliação da capacidade funcional. A capacidade funcional provavelmente é o domínio mais importante na avaliação dos indivíduos institucionalizados. E capacidade funcional é a aptidão para realizar determinada tarefa que lhe permita cuidar de si mesmo e ter uma vida independente em seu meio. E a capacidade funcional é um determinante básico para a autonomia e para a independência do indivíduo. Você pode avaliar a capacidade funcional de várias formas: atividades básicas, atividades instrumentais ou as atividades avançadas de vida diária. Dados do Nursing Home Data Compendium, que é da avaliação inicial dos indivíduos americanos institucionalizados, de 140 mil idosos institucionalizados no período de 10 anos, mostrou que os indivíduos na faixa de 85 a 94 anos, em torno de mais de 35%, tinham 3 ou mais dependência para atividades básicas de vida diária, no momento da institucionalização. Porém, o que chama a atenção, mais de 70% tinham dependência para 4 ou mais atividades básicas de vida diária. Ou seja, o indivíduo, quando é institucionalizado, ele tem como característica importante a dependência para atividade básica de vida diária. E lembrar que a perda da capacidade funcional, ela pode estar relacionada com deteriorização física, declínio cognitivo ou mesmo exacerbação de doença aguda. E essa via é de mão dupla. Ele pode ter sua capacidade funcional reduzida por qualquer uma dessas condições, ou em qualquer uma dessas condições pode determinar uma perda da capacidade funcional. E o que nós temos na legislação das ILPIs no Brasil sobre capacidade funcional? Quase todas falam sobre capacidade funcional, e principalmente como uma forma de determinar a modalidade de cuidado, qual modalidade que é a instituição.
Porém, o que chama a atenção, felizmente, a Anvisa está revendo a RDC 283. Porque, olha que interessante, quando você fala o grau de dependência 2, o indivíduo é dependente em até 3 atividades de autocuidado. E quando você fala em modalidade 3, ele é dependente para todas as modalidades de cuidado, todas as atividades básicas. Então, por exemplo, se ele é dependente para 4 e é independente para 2, onde que eu classifico ele? Ele fica numa zona de penumbra. Tá? Então, isso tem que ser modificado. Então, como é que nós podemos, qual que é a importância da atividade, da avaliação da atividade básica de vida diária? Ela identifica o grau de dependência do indivíduo e ela determina a complexidade de cuidado. Quanto mais dependente a população, maior o custo social e financeiro desses indivíduos. Existem vários instrumentos recomendados para avaliação, vou tentar falar de 2 basicamente, do índice de Katz e o score de Bartel. O índice de Katz, ele avalia 6 domínios, essa é a versão traduzida e validada para o Brasil. Ele avalia a transferência, o indivíduo ser continente, capacidade de higiene pessoal, capacidade do banho, vestir-se e se alimentar. E conforme o grau de independência para esses domínios, você classifica ele como independente, dependente parcial ou dependente importante. E o outro índice importante é o índice de Bartel, a escala de Bartel. A escala de Bartel já avalia 11 domínios, mas ela tem um porém. Ela foi desenvolvida inicialmente para avaliação de dependência em indivíduos com acidente vascular encefálico. E aqui você tem alguns domínios que vão ser avaliados, como o indivíduo poder mover-se da cadeira de roda para a cama ou da cama para a cadeira de roda, ele ter capacidade de fazer a propulsão da sua cadeira de roda. Então, é um instrumento que muitas vezes ele vai dar um viés na sua aplicação quando o indivíduo não for sequelado. Ele está validado para o Brasil e ele é considerado o indivíduo totalmente independente quando ele obtém 100 pontos, então ele é capaz de cuidar de si mesmo. Até 60 pontos ele é considerado, pode ter uma vida independente, e menos de 60 pontos ele requer ajuda. E por que é importante avaliar a capacidade básica de vida diária? Ela é um determinante isolado para a mortalidade. Indivíduos que têm dependência para 2 ou mais atividades básicas de vida diária, ele tem um risco relativo de morte, uma razão de risco de mortalidade no prazo de 1 ano de 1,76. Então, ele é um determinante importante para a mortalidade independente da causa. A atividade instrumental, ela já são as atividades mais elaboradas. São as atividades que o indivíduo executa nas suas atividades rotineiras do dia a dia. 2 grandes instrumentos, a escala de Lawton, o questionário de Pfeffer. A escala de Lawton também tem seu viés na sua realização, porque ela foi desenvolvida para avaliar a capacidade funcional em mulheres nos anos 60. E aqui existem alguns domínios que eram, felizmente hoje não mais, eram basicamente mulheres que realizavam, como por exemplo, trabalhos manuais domésticos, arrumar a casa, que felizmente hoje em dia os homens esperam que estejam fazendo essas atividades também. Tá? Então aqui é um viés da escala do Lawton. Existem algumas recomendações para você adaptar para o homem. Também em cima do total da pontuação, você classifica como grau de dependência. E tem o questionário da atividade funcional de Pfeffer, que aqui ele é aplicado junto ao cuidador. Tá? É recomendado para indivíduos demenciados, mas pode ser aplicada para qualquer tipo de indivíduo. Então, se ele é capaz de preparar uma refeição, manusear o dinheiro. Então, são atividades mais elaboradas, mas também factível da sua avaliação. Ela não tem uma pontuação específica, mas tem alguns trabalhos que mostram que o indivíduo que obtém 5 pontos ou mais apresentaria um grau de dependência para atividade instrumental de vida diária. Em relação à cognição, é um domínio essencial. Provavelmente, os distúrbios cognitivos, os quadros demenciais e as incontinências, principalmente incontinência fecal, são as maiores causas de institucionalização na literatura americana. No Brasil, nós temos um viés do problema social. 25% dos indivíduos institucionalizados têm demência moderada e 37% têm demência severa. Nesse estudo que nós realizamos, olha que dado interessante.
nós encontramos somente 30% do diagnóstico de demência descrito no prontuário. E quando nós realizamos a avaliação cognitiva pelo mini exame estado mental, que depois eu vou falar que existem alguns problemas em relação a ele, nós encontramos 96% de alteração cognitiva quando corrigido pela escolaridade. Aqui provavelmente nós temos um problema. Provavelmente nós temos um grande número de pacientes demenciados que não está sendo descrito no prontuário, ou não estamos fazendo o diagnóstico de demência desses indivíduos. Supondo que a gente tem 50, desse total de indivíduos, 50% sejam mesmo demenciados. Ou seja, nós estamos fazendo diagnóstico em 30% dos indivíduos institucionalizados. Então, obrigatoriamente, a gente precisa fazer diagnóstico de demência, porque a demência piora o desfecho. Indivíduos demenciados têm maior risco de cursar com distúrbios alimentares, ou seja, vão demandar mais cuidado, maior risco de morte, maior risco de quadros infecciosos. Como podemos avaliar distúrbio cognitivo? Aqui é uma dúvida cruel. Se alguém tiver a resposta, por favor, me dê. Se você quiser fazer um rastreio, você pode utilizar teste ultra rápido, como, por exemplo, o Minicog, o desenho do relógio, o teste de fluência verbal, o MIS, Memory Impairment Screening, o BRIEF, que é utilizado pelo MDS, ou mesmo o 10-Point Cognitive Screening, o 10CS. Se você quiser fazer investigação diagnóstica, você utilizaria um teste global, como, por exemplo, o mini exame estado mental e o MOCA. O problema do MOCA é que ele tem uma restrição para indivíduos com menos de 8 anos de escolaridade. O Daniel Apolinário, da Universidade de São Paulo, ele está desenvolvendo uma forma corrigida para isso, tirando o viés da escolaridade, está em vias de publicação. O que mais utilizamos é o mini exame estado mental. Daí aqui um grande problema. Qual que é o ponto de corte recomendado para a população brasileira? A Academia Brasileira de... Está coitada aqui o referencial. Aqui, a Academia Brasileira de Neurologia recomenda o ponto de corte desenvolvido pela Sônia Bruck, que seria para analfabeto 20 pontos e para mais que 12 anos de escolaridade 29 pontos. Mas também existem várias críticas em relação a isso. Existem trabalhos do Caramelli, que são pontos de cortes mais baixos, existem várias coisas. Mas daí nós temos um problema grave hoje em dia do mini exame estado mental. Ele é um produto comercial. Tá? Hoje em dia você tem que pagar, eu sei que isso não existe no Brasil, mas nós teremos que pagar para utilizar. Ele está como produto comercial registrado pela editora Rogref. Tá? Um pacote de 25 avaliações custa R$ 53. Vi o preço ontem à noite, antes de entrar, para não falar que eu estou falando um preço errado. Então, basicamente, para cada teste aplicado, nós vamos gastar mais ou menos R$ 2 de aplicação. Aqui, provavelmente, vai ter um problema grave, porque o mini exame estado mental é o instrumento utilizado para medicação de alto custo nos pacientes do PCDT para alto custo de doença de Alzheimer, para dispensação das medicações inibidores de colinesterase. Então, aqui, eu não sei como é que vai ficar essa briga, se ele entra como domínio público ou não. Um teste que a gente tem utilizado e recomendamos utilizar, é um teste de rastreio, que é o 10CS. Ele avalia vários domínios, como orientação temporal, fluência categórica, que é a fluência verbal de animais, e também a memória. Uma pontuação de 10 pontos. Ele tem uma sensibilidade melhor que o exame de estado mental, e é um teste muito fácil de aplicação, em menos de 2 minutos a gente consegue aplicar. O Daniel Apolinário também já validou esse teste, já teve a sua publicação, inclusive com correção em relação à escolaridade. Obrigatoriamente nós temos que avaliar delírio, que no momento da admissão 13% dos indivíduos têm delírio, principalmente quando são oriundos de internação hospitalar, e lembrar que a presença do delírio aumenta a mortalidade e readmissão hospitalar. O teste mais utilizado, com uma boa sensibilidade e especificidade, é o CAN. Nunca esquecer de avaliar os sintomas comportamentais. 28% dos indivíduos idosos admitidos têm uso de antipsicótico nos 12 meses prévios de sua institucionalização. E exemplos, sintomas importantes, como agitação, agressividade, vacância, alucinação e desilusão. Eu chamo a atenção principalmente para a agitação, que
ocorre em 80% dos pacientes demenciados, e uma condição frequente que muitas vezes nós não avaliamos é a presença de dor. Como instrumento recomendado para avaliação, sugerido para avaliação de sintomas comportamentais, nós temos o NPI, o Inventário Neuropsiquiátrico, que é realizado junto à informante. São 12 sintomas e obtido uma pontuação de 0 a 144 pontos. E quanto maior a pontuação, maior a intensidade dos sintomas. Depressão, recentemente nessa publicação de Ulbricht, mostrou que nas instituições da Alemanha, 36% dos indivíduos admitidos na ILPI têm quadro depressivo. Existem várias escalas para avaliação, a escala de depressão geriátrica de Savage, a escala de Cornell de depressão em pacientes demenciados, o PHQ-9. Mais utilizada na literatura brasileira é a escala de depressão geriátrica, de 15 itens, com seu referido ponto de corte de 5 pontos ou mais. Nunca esquecer de avaliar a incapacidade de comunicação, déficit sensorial, porque muitas vezes a gente não consegue obter os dados por essa dificuldade. De 0 a 70%, de 70% a 90% dos indivíduos têm déficit auditivo e 48% têm déficit visual. Então, sempre perguntar se usa prótese auditiva ou se usa óculos. Muitas vezes chegam na instituição sem essas próteses. Aspecto nutricional, perda de peso, é importante, cálculo de IMC. Se quiser aprofundar mais, circunferência da panturrilha, e uso de sonda enteral e gastrostomia. E também dieta, se faz uso de alguma dieta especial. Se quiser aprofundar na avaliação, utilizar a mini avaliação nutricional. Questionado de incontinência urinária e fecal, 57% na admissão tem incontinência urinária, isso é um fator importante de isolamento social. E incontinência fecal, só 3% tem incontinência fecal, e o fator mais importante é a impactação fecal. Um outro aspecto cada vez está sendo mais estudado, isso favorece desfechos ruins no indivíduo idoso, é a fragilidade. Daí você pode avaliar com ela piora a disfunção cognitiva, sarcopenia, queda e mortalidade. Existem vários instrumentos para avaliação de fragilidade. Você tem os instrumentos de estudo de alta complexidade, o mais conhecido é o Cardiovascular Health Studies, que é o critério fenotípico da Linda Fried, mas existem critérios de baixa complexidade e fácil de aplicar, como o SOF e o Frail. O SOF é inabilidade de levantar da cadeira, perda de peso e sente que o nível de energia está reduzido. E o Frail avalia fadiga, resistência, capacidade aeróbica, doenças presentes e a perda de peso. O Frail Brasil já foi validado pelo Ivan Apramahanian, e nós estamos trabalhando conjuntamente com ele, validando o Frail Nursing Home, que avalia como domínios energia, transferência, marcha, incontinência, perda de peso, alimentação e vestuário. Provavelmente nós vamos conseguir publicar essa validação até o final do ano. Nunca esquecer de avaliação da mobilidade, principalmente uso de dispositivo e presença de queda. Para queda, sempre questionar se teve queda nos últimos 6 meses. Se for factível, mensurar o tempo pelo teste do Time Up and Go. E se o indivíduo for cadeirante, você pode utilizar a escala de Morse de risco de queda, que também tem um bom valor preditivo para previsão de risco de queda nos indivíduos cadeirantes ou acamados. Nunca esquecer da saúde oral, lembrar que 92% dos pacientes institucionalizados têm menos de 20 dentes, e lembrar também da avaliação do estado dos dentes, tá? Porque é um fator de risco importante para a pneumonia aspirativa. E não esquecer do questionamento do uso da prótese dentária. No momento da admissão, é essencial avaliar a presença de lesão por pressão, principalmente quando vem de ambiente hospitalar. De 8% a 32% apresentam lesão por pressão, e assim que apresentar, determinar o local e a classificação da lesão. E nunca esquecer de avaliar principalmente infestação, como escabiose, porque você pode determinar um quadro de epidemia naquele ambiente, se os indivíduos tiverem algum quadro de escabiose. E lembrar de avaliação da dor. 26% dos indivíduos admitidos apresentam dor, e somente 1/4 desses indivíduos
tem tratamento correto e efetivo para a dor. Podemos usar a escala visual de dor e medicamentos. 95% faz uso de medicamentos, 79% faz uso de medicamentos potencialmente inapropriados, e um dado que chama atenção, fazer a desprescrição. Por quê? 37% dos pacientes com demência avançada fazem uso de medicamento, de medicação inapropriada. Provavelmente tratando condições clínicas que não vão mudar em nada o curso de sua vida. Então, desprescrever. Medicamento inapropriado, até 79% faz uso, existem vários critérios, como o critério de Beers, critério brasileiro de medicamentos potencialmente inapropriados, ou stop start, isso vai depender da sua afinidade, do que você preferir. E não esquecer da imunização. Tá? Avaliar todos esses domínios de imunização e infecção. E principalmente no indivíduo que vem de instituição hospitalar, questionar se houve pesquisa, se esse indivíduo é colonizado por bactéria multiresistente. E outro fator importante é não esquecer do planejamento de cuidado. Dados de literatura americana mostraram que menos de 55% dos idosos têm descrição de preferência de cuidados no prontuário, somente 18% têm ordem para não ressuscitar, e menos de 16% têm alguma diretiva antecipada de vida. Então é necessário, nesse indivíduo, ter algum questionamento sobre esse tema. Como proposta de avaliação, todos os itens não são necessários de nós realizarmos num único momento. A gente pode fazer isso em vários momentos. Então, diagnóstico e tratamento, diagnósticos e tratamentos atuais, atividade, capacidade funcional, atividade básica da vida diária, sugiro o índice de CATS, cognição, o 10CS e o teste do relógio, delírio, sintomas comportamentais, humor, déficit sensorial, visão e audição, questionamento, aspecto nutricional, cálculo de IMC e perda de peso, incontinência urinária e fecal, questionamento, fragilidade, o SOF e o freio, porque muitas vezes nós não temos um dinamômetro na instituição, nós não conseguimos utilizar o critério da Linda Fried, mobilidade e quedas, time up and go e a história prévia, saúde oral, a avaliação, pele, lesão por pressão, a avaliação, dor, escala visual de dor, medicamentos, critério de Beers, e imunização e infecção, sempre questionamento, e planejamento de cuidado, questionamento. Mas não adianta nada se nós coletarmos todos esses dados, se nós não fizermos um plano de cuidado para esse paciente, que é de vital importância. Então, concluindo, a avaliação multidimensional em instituição longa permanência para idoso é fundamental, e se for para falar qual o domínio mais importante, obrigatoriamente capacidade vital, funcional. Isso nós temos que avaliar em todo mundo. E nunca esquecer do plano de cuidado posteriormente. E grato pela atenção, aqui tem meu e-mail, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato, mandar, eu disponibilizo esse material também vai estar disponibilizado aqui no site do CFM depois da apresentação, mas se tiver interesse, fiquem à vontade para questionamento. Obrigado, doutor Paulo. Eu agradeço imensamente a excelente palestra. Há um assunto que me é muito caro, por vários motivos. Parabéns. E eu gostaria de chamar agora o doutor Carlos André Uehara, que é médico geriatra e sanitarista, médico assistente do Instituto Longevitar e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, gestão 2018 a 2020. Ele vai falar sobre estrutura e gestão das instituições de longa permanência. Doutor Carlos, por favor. Doutora Elisa, obrigado. Uma satisfação estar aqui com vocês. Mais uma vez agradecer o convite da Câmara Técnica. Acho que é um grande desafio falar aqui para vocês de um assunto que é tão importante, que acho que meu trabalho foi facilitado aqui, depois da fala da Carla e do Paulo. Acho que eu vou repetir algumas coisas que foram faladas por eles, mas facilitou muito a minha vida. Como foi dito, meu nome é Carlos André Uehara, minha gestão vai até junho do ano que vem, na frente da SBGG. E o meu desafio é falar sobre a estruturação e gestão das ILPIs. Acho que é importante falarmos do contexto do envelhecimento no Brasil, um envelhecimento muito acelerado nos últimos 40 anos, em que não conseguimos resolver questões importantes
na nossa sociedade. Questões de saneamento básico, os nossos serviços são extremamente sobrecarregados por conta da tripla carga de doenças, que são as doenças infecciosas, os traumas e também agora as doenças crônicas não transmissíveis. Não temos número suficiente de profissionais para atender essa população que envelhece, tanto em sua formação, porque existe ainda um número pequeno de residências e de centros formadores, e também porque muitos profissionais ainda não se interessam pela questão do envelhecimento, e também há um número insuficiente para atender a população mais idosa. E outro desafio importante, que vai impactar muito e vem impactando em relação ao envelhecimento da população, é a conformação das famílias, né? Se antes, como eu disse, tínhamos várias pessoas da família que ajudavam a cuidar, e muitas vezes eram mulheres, hoje a mulher ela está no mercado de trabalho, ela faz parte e importante da renda da família, e no futuro não teremos pessoas da família para cuidar desses idosos. Quando pensamos no idoso, muitas vezes enxergamos os dois extremos. Tanto os superidosos, que é o extremo da senescência, quanto os idosos mais frágeis, que é o extremo da senilidade. Esquecemos que existem vários outros idosos aqui no meio que precisam de algum nível de cuidado, de algum tipo de atenção. E a gente fica muitas vezes focado naquele que está isolado no seu leito, em sua casa, ou aquele idoso que aparece no Fantástico, que é um supermaratonista, que faz atividade física ao extremo, que não é a realidade de grande parte da nossa população idosa. E por conta disso, pelo processo do envelhecimento ser heterogêneo, e ele é impactado pelas condições sociais de vida que nós passamos ao longo de todo o nosso percurso de vida, teremos idosos com diferentes perfis, né? Desde aqueles idosos saudáveis, idosos com riscos, aqueles que precisam cuidar do seu marido ou do seu cônjuge, aqueles em fim de vida que precisam de hóspice, e aqueles com condições crônicas que precisam de um cuidado para fazer suas atividades do dia a dia, e precisamos pensar em instituições de longa permanência que tenham condições de atender essa população que vem envelhecendo nas diversas diferenças em relação ao cuidado. E é importante também termos em mente que esse cuidado tende a aumentar, esse nível de cuidado tende a aumentar ao longo do tempo, né? Se hoje, nas instituições, o tempo médio de evolução de independência para dependência ao longo de 5 anos, a gente também tem que atuar nessas instituições para fazer com que elas mudem essa característica de depósito, para que a gente consiga cuidar melhor dos nossos idosos e da gente no futuro. Por isso, a gente tem proposto que a gente tem que pensar em inúmeros serviços que cuidam desses idosos. Muitas vezes a gente pensa em hospital e ambulatório, e às vezes casa, né? Mas existem vários serviços possíveis que nós podemos pensar e desenhar para atender essa população. Desde a telemedicina, né? Residenciais para idosos totalmente independentes, evoluindo o nível de cuidado, né? Também com serviços para cuidados temporários, até chegar a mais instituições de longa permanência, em que os idosos são totalmente acamados e que têm um nível de cuidado mais elevado. Esse é um trabalho apresentado pela Carla em 2012. Naquela ocasião, 1% da população vivia em instituição, que dava mais ou menos 1,7 milhão de idosos. Se formos trazer para dados atuais, hoje já passamos de 30 milhões de idosos no país, então podemos pensar que existem aproximadamente 3 milhões de pessoas vivendo em instituições de longa permanência. Muitas instituições, por conta dos requisitos necessários para legalizar, estão colocados em instituições inadequadas e ilegais. Haviam 660 mil idosos acamados, 75% eram independentes, 25% eram dependentes para algum tipo de atividade, né? E 60% relatavam algum tipo de doença crônica. E o que são os cuidados de longa duração? Acho que foi perguntado pela doutora Elisa, foi falado pela Carla. Temos que pensar
inúmeros serviços que podem atender esse idoso. Também foi dito pelo Paulo, hoje a RDC, que é o nosso norteador, muitas vezes fala em relação ao grau de dependência. Precisamos pensar nesse cuidado realmente e planejar esse cuidado baseado na funcionalidade desses idosos. Né? Não dá para ter a mesma cobrança e que esperar que tenham os mesmos requisitos uma instituição que cuida de idosos acamados para uma casa que o idoso apenas mora lá, né, compartilha as despesas com outras pessoas, como num co-housing, e que tem características diferentes, não dá para ter as mesmas obrigações. E hoje o cuidado ele é principalmente informal, que tem diminuído bastante, né, que eram feitas principalmente pela esposa e pelos filhos, e hoje, por conta das obrigações, por conta da fiscalização, aumentou o cuidado formal, que é com profissionais especializados, seja por parte do Estado ou do mercado privado, que tem aumentado bastante nos últimos anos. Um grande problema, quando nós falamos de instituições asilares, é em relação à visão que as pessoas ainda têm em relação a essas instituições e também pelo histórico que nós temos. Antes, as instituições eram muito pautadas na lógica da instituição total, em que o idoso ele era acolhido, né? Ele perdia sua identidade e ele começava a participar de um processo de cuidado que era igual para todo mundo, não havia individualização desse cuidado. Ele fazia parte daquilo e era um depósito de gente, assim como as instituições para pacientes com doenças psiquiátricas, tanto para idosos. Então era um local de residência e de trabalho com um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade, que a gente, eles eram exilados da sociedade, mas eram por um período considerado do tempo, levando a uma vida fechada e formalmente administrada. Não tinha hora da comida, hora do banho, e eram instituições, existem ainda instituições parecidas, né, em que o grande preocupação da instituição era dar comida, tomar banho e dormir, como foi falado aqui pela Carla. E não é isso que a gente enxerga que é o desejável para as instituições mais modernas. Ainda nessas organizações sociais, todos os aspectos da vida do residente são realizados no mesmo local, né, com uma única orientação. Os residentes são sempre na companhia imediata de um grupo de pessoas. As atividades diárias são estabelecidas em horários, pois uma atividade leva um tempo pré-determinado e precedia a seguinte. Então, era a hora da TV e ficavam todos lá na frente da TV, assistindo, muitas vezes, aquela TV em qualidade com chiado, né, que é uma imagem horrível ainda que vem muito à mente. E existe um sistema de regras formais explícitas e um grupo de funcionários encarregados do cumprimento dessas regras. Isso não é raro ainda, e é bastante comum daquele idoso que acordava um pouco mais tarde, se não acordasse na hora do café da manhã, ficava sem o café da manhã e tinha só apenas seu almoço como primeira refeição do dia. E os residentes têm todo o dia determinado, todo o seu dia precisa ser planejado e administrado de forma a atender à missão e aos objetivos da instituição, e não da pessoa. A partir da década de 60, principalmente da década de 70, houve um maior movimento, principalmente por conta do movimento antimanicomial, questionando esse modelo, né, valorizando o âmbito familiar e comunitário como espaço de atendimento. E as legislações que nós usamos ainda tem muito foco disso, a família é o foco desse cuidado, com tendência à desinternação, e fim dos manicômios e dos internatos. Só que esses altos índices de pobreza e a baixa cobertura das políticas sociais dificulta ainda hoje o cuidado nessas instituições. Pensando no cuidado idoso, a Constituição determina que os programas de amparo ao idoso serão preferencialmente executados em seus lares, né? Isso acaba sendo um problema, porque o Estado acaba não se responsabilizando e não tomando para si essa política de institucionalização e termos serviços públicos para poder atender essa população. E essa mudança para uma instituição, a inexistência de serviços suficientes
ou eficazes para assistir à necessidade tanto dos idosos dependentes quanto dos seus familiares. Como disse a Carla, muitas vezes tem a necessidade da família, que é muito diferente da necessidade do idoso, e ele acaba ficando lá abandonado, isolado, sem contato, muitas vezes, com sua família ou com pessoas conhecidas. Perde-se a família, perde-se os amigos, perde toda a sua rede social e fica lá abandonado. Por isso que evolui tão rápido para a morte e dependência nessas instituições. Os principais motivos para a institucionalização hoje de instituição de idosos são as incontinências, né, incontinência fecal e urinária, e também as alterações de comportamento, principalmente aqueles pacientes com demência. Outras causas são ausência de familiares com tempo para cuidar, né, em que há hoje, no Disque 100, uma das maiores causas de denúncia são os casos de negligência, que os idosos são abandonados em casa, a família fica toda fora, o idoso fica lá sozinho o dia todo, muitas vezes chega com uma troca de fralda por dia, chega no final do dia todo sujo, com o resto de comida na cama, morte do cônjuge, a incompatibilidade de gerações, né? Hoje vivemos mais de 2 gerações em muitas casas. Isso traz um ambiente propício a conflitos, né, com violência psicológica desses idosos. A situação econômica precária, não é raro encontrarmos, a família acaba tolerando, né, deixando esse idoso viver em casa, porque muitas vezes ele é o arrimo da família, é a única fonte de renda. Apesar disso, ele é vítima de violência psicológica, violência física, financeira, e ele é deixado lá apenas porque ele tem ele é o provedor em recursos da família, e se tirá-lo dali e colocar numa instituição, a renda da família diminui. E também outra causa é a perda da autonomia, aumento da dependência para a execução das atividades de vida diária, necessidade de reabilitação, né, são os leitos de convalescência, e também ainda é um número pequeno, mas por opção pessoal, daqueles que não querem aumentar o trabalho de sua família. O que é uma ILPI? A ILPI, ela foi primeiramente trabalhada aqui no Brasil por uma assistente social, lá de São Paulo. Ela, por experiências dela em visitas ao Japão, a instituições de longa permanência nos Estados Unidos, né, a Tomiko Born, e também a gente trouxe isso para as nossas publicações, e também a SBGG usa já esse termo já há algum tempo. Segundo a RDC da Anvisa 283/2005, instituições de longa permanência são instituições governamentais e não governamentais de caráter residencial destinado ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condições de liberdade, dignidade e cidadania. Elas podem ser públicas ou sem fins lucrativos, são ainda hoje reconhecidas como instituições da assistência social, né, que é um grande problema também, que já foi dito anteriormente, e ela é regulada, né, por essa resolução da Anvisa, RDC 283/2005, e também pela resolução 123/2001 da Secretaria de Saúde. E também pela Política Nacional do Idoso, pelo Estatuto do Idoso. O grande problema hoje, a gente pensa muito em saúde e assistência social como caixinhas separadas, por conta principalmente do orçamento, né? E como seres humanos, nossa necessidade de cuidados, nossa necessidade de apoio social, ele muda conforme com o tempo. Então não dá para falar que somos seres apenas com necessidade de saúde ou seres com necessidades apenas de assistência social. Isso é indissociável. Então é importante termos em mente que as ILPIs elas devem ser estabelecimentos sociosanitários, que a gente consiga ter um atendimento híbrido com assistência à saúde e bem-estar social desses indivíduos. E que devemos propor, além da assistência, do amparo social desses idosos, um apoio multidisciplinar
no seu dia a dia. Tanto atendimento médico, psicólogo, enfermagem, quanto mais completo essas equipes, melhor para o cuidado e mudar o curso de vida desse idoso para que ele não evolua rapidamente para um quadro demencial ou para aumento de sua dependência. Pelo Estatuto de Idoso, que é essa definição, né, das entidades de atendimento ao idoso, deve oferecer instalações acessíveis em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, preservar os vínculos familiares, oferecer atendimento individualizado ou em pequenos grupos, manter o idoso na mesma instituição, buscar a participação do idoso nas atividades comunitárias internas e externas, preservar a identidade do idoso e a assistência religiosa, proporcionar cuidados de saúde conforme a necessidade, promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer, manter quadro de pessoal profissional com formação específica. É muito bonito, mas na prática a gente vê que isso não acontece, principalmente por conta do aumento do custo, das despesas necessárias para manter tudo isso e pelas exigências que vêm ocorrendo nessas instituições. Uma outra grande questão também que temos que estar atento em relação ao gênero. Já há relatos de idosos, principalmente homens transexuais, que vão para uma instituição, têm que voltar para o armário, né, para seu gênero de origem, tem que voltar a se vestir como homem, ou mulheres se vestirem como mulheres. Isso também é uma questão que temos que debater e ficarmos preocupados. Hoje, o que regula as LPIs é a RDC 283 e ela foca principalmente no grau de dependência. Felizmente, a Anvisa já está debatendo isso e temos que evoluir para uma forma de classificar e determinar as características dessa instituição baseado no grau de funcionalidade e usando os vários instrumentos que foram apresentados aqui pelo Paulo. Então, hoje, o idoso com grau 1 de dependência são os idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de autoajuda. Grau 2, idosos com dependência em até 3 atividades de autocuidado para a vida diária, como alimentação, mobilidade, higiene, sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada. E grau 3, idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida e com comprometimento cognitivo. Um perfil das ELPIs hoje no Brasil. São 30 milhões de idosos, nós temos 1.451 ELPs cadastradas. E a Ieda Duarte conseguiu visitar em 2018 1.270 dessas instituições. E existem um percentual importante aí, mais de 10% dessas instituições têm até 14 residentes atendidos em cada unidade. Uma fotografia do município de São Paulo, são 321 instituições em São Paulo, sendo que 21% atendem apenas idosos com grau 1 de dependência, 35 unidades, quase 11% atendem com grau 2 e 3, né? E as 3 atendendo 1, 2 e 3, porque o grau de dependência vai aumentando ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes entra com grau 1 de dependência, ele vai evoluindo e essas instituições não conseguem transferir esses idosos para outras instituições. E por isso o número tão elevado, 244 unidades, que dá 76% atendem os 3 graus de dependência. E aqui é o número de idosos que estão em grau 1, grau 2 e grau 3. Como já disse que bastante, o nosso grande norteador é essa RDC, que precisa ser atualizada, 14 anos já de existência, que foi escrita e publicada num contexto que é diferente, hoje, do nosso atual. E também, hoje, quem é responsável pela segurança sanitária, que faz as visitas nessas instituições, são os serviços de vigilância sanitária dos municípios, que em São Paulo chama Covisa, mas em outros municípios são nomes diferentes. Eu uso o Covisa aqui, mas esse é o nome de São Paulo. E que faz as visitas e também estabelece, que escreve o roteiro de visitas para essas instituições. No site da Covisa de São Paulo, temos esses vários manuais, tem o de
Aqui é o de LPI, para consultórios médicos e odontológicos, para serviços de tatuagem, aqui para alimentação, massagem estética, e aqui é cuidados ao comprar alimentos. A fiscalização, ela é responsabilidade do Ministério Público. Então, é o MP que estabelece, que fiscaliza esses estabelecimentos que abrigam os idosos, sendo essas públicas ou não, com ou sem fins lucrativos. E essa resolução é o que normatiza a fiscalização do Ministério Público. Hoje, quais são as obrigações para que uma instituição seja legalizada? Deve ter um alvará sanitário, registro na vigilância sanitária local do município. Esse registro deve ser atualizado e comprovado a inscrição junto ao Conselho do Idoso. Também o Conselho Municipal do Idoso também é outro local em que essas ILPs devem estar cadastradas. Obedecer à normatização legal vigente, essas instituições têm que ter um cadastro nacional de estabelecimento de assistência social, celebrar contrato formal de prestação de serviço com o idoso, com o responsável legal ou curador, falando que esse idoso ele está lá, ele tem ciência que está numa instituição, tendo condições de autonomia para dizer isso, né? Organizar e manter atualizados e com fácil acesso os documentos necessários à fiscalização, avaliação e controle local. Poderá terceirizar alimentos, limpeza e lavanderia e deve ser legalmente constituída. Nós sabemos que existem, muitas vezes, aquelas famílias, aqueles cuidadores que muitas vezes cuidavam de um pai ou mãe e começam a receber em sua casa outros idosos para serem cuidados também e atuam muitas vezes de forma ilegal, sem registro e sem controle. Os recursos humanos ainda nessa RDC, aqui falam, né, os diversos profissionais que devem atuar, um responsável técnico nível superior, com pelo menos 20 horas semanais, dependendo do grau de cuidado, de dependência desse idoso, precisamos de um cuidador para cada 20, com uma carga horária de 8 horas, se for grau 1, um cuidador para cada 10, por turno de 12 horas, se for grau 3, 2, grau 3, um cuidador para 6 idosos por turno. Um profissional de atividade de lazer com nível superior para cada 40 idosos, com pelo menos 12 horas semanais. Um profissional de limpeza para cada 100 metros quadrados por turno. Um profissional responsável pela alimentação para cada 20 idosos, né, tendo no mínimo 6 refeições diárias. E um profissional para a lavanderia, né, cuidado com os pertences do idoso, um para cada 30 também diariamente. Também a RDC 283/2005 fala em relação ao ambiente interno e externo, né, considerando que todos esses idosos têm as mesmas características, com as mesmas necessidades e demandas que a gente sabe que não são iguais. Né. Também em relação à estrutura, dormitórios separados por sexo, máximo de 4 pessoas, dotados de banheiro, banheiros coletivos separados por sexo, no mínimo um box com vaso sanitário que permita a transferência frontal e lateral de uma pessoa em cadeira de rodas, área de vestiário com área mínima de meio metro quadrado por funcionário por turno, lixeira ou abrigo externo, né, para acomodação dos resíduos, barras de apoio nos banheiros e áreas de circulação, pisos externos, internos, com inclusive as rampas e escadas de fácil limpeza e conservação, e ambientes iluminados e arejados. Todo idoso deve ter um plano de cuidados, né, que deve ser obrigatório, planejado em conjunto com o idoso. Esse plano deve ser reavaliado, renovado no mínimo a cada 2 anos, né, e discutido com gestores locais de saúde. Deve prever serviço de referência, serviço de remoção para encaminhamento das intercorrências médicas. Há necessidade de notificação compulsória dos agravos agudos de doenças de notificação compulsória, né, que são previstas em lei. E também é obrigatório que essas instituições tenham indicadores que mostrem a qualidade da assistência, que foram definidas como a taxa de mortalidade em residentes,
a incidência de diarreia, incidência de escabiose, desidratação, úlceras por pressão e prevalência de desnutrição. Esse é um formulário utilizado no estado de São Paulo, né, que os meses e os indicadores aqui, esses são os principais indicadores e a forma de calcular esses indicadores. E, atualmente, como estão essas ILPIs? Elas estão em número insuficiente e de cobertura também. Em São Paulo, no município de São Paulo, existem 14 ILPIs públicas que foram, elas foram criadas principalmente por pressão do Ministério Público de São Paulo. Houve um TAC e a Prefeitura do município de São Paulo foi obrigada a abrir instituições mistas, e elas têm característica mista. Esse acordo obrigou que esses equipamentos fossem mistos, eles não são só da assistência social. Por questão dos vários requisitos necessários e pelas cobranças, né, obrigações para ter uma instituição, tem diminuído o número de entidades filantrópicas, principalmente porque não é qualquer entidade que pode se autodenominar como filantrópica, né? Filantropia é uma qualificação que é necessário ter um SEBAS, né, o certificado da assistência social, em que, se é uma instituição de longa permanência, não pode se cobrar de nenhum idoso que está lá, né? Então, todos os idosos que estão naquela instituição têm que ser atendidos de forma gratuita. Diferente na filantropia na saúde, 60% dos leitos tem que ser SUS e 40% podem ser privados, tanto convênio quanto particulares. Nas ILPIs, não. 100% dos leitos têm que ser gratuitos. Algumas instituições conseguem fazer um contrato com o poder público, principalmente os municípios, e muitas vezes o contrato diz que o município vai financiar, né, ajuda no financiamento, muitas vezes ele não é o suficiente para cobrir todas as despesas necessárias, mas 10% desses leitos que são fechados com o município, eles ficam de escolha do próprio município, e os 90% a instituição pode acolher outros idosos. E por isso há uma instabilidade em termos financeiros e organizacionais, com nível de profissionalização e infraestrutura técnica relativamente limitada e inexistente. O repasse governamental ele não atende às demandas sociossanitárias, que existe uma grande exigência dessas instituições, mas não há uma contrapartida do poder público financeiro. Falta de responsabilidade legal na administração dos benefícios financeiros, como foi dito já também anteriormente. Há uma dificuldade de articulação de serviço. Havia uma visão de que o idoso está numa instituição de longa permanência, ele não podia nem acionar o SUS para pedir, o SAMU, para remover esse idoso para um serviço de emergência. Essas instituições eram obrigadas a contratar um serviço de emergência. Hoje não, já há um entendimento de que a casa do idoso, ele pode acionar o SAMU e transferir esse idoso. E também levar esse idoso para o atendimento da atenção básica, nas UBS, nos CAPs, nos hospitais, quando necessário. As instituições estão lotadas, muitas com fila de espera, e muitas vezes, para se proteger, essas ILPIs elas acabam restringindo muito o acesso de quem precisa, tentando pegar aqueles idosos com um menor grau de dependência, né, por conta das várias obrigações que são cobradas deles. E, muitas vezes, esse idoso ele entra numa instituição independente, ele só sai de lá quando vai a óbito. Era isso que eu tinha a falar. Obrigado pela atenção de vocês. Gostaria de convidá-los para o próximo ano, nosso congresso em São Paulo, congresso da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que será o nosso 22º congresso brasileiro, né, que será em São Paulo de 2 a 4 de abril, na Expo Center Norte. E também, junto com esse congresso, que é um congresso científico, teremos a Expo 60 SBGG, que é um evento com foco no envelhecimento, também idosos, profissionais que não são especializados podem ir lá e participar. Será um evento paralelo durante o mesmo período. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos. Parabéns pela apresentação. E eu chamo agora
a doutora Cristiane Braquim Lucas, para falar um pouco sobre os aspectos legais, fazer as considerações legais. A doutora Cristiane é promotora de justiça desde julho do ano 2000, é titular da 5ª Promotoria de Justiça e de Proteção à Pessoa Idosa da capital, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça e de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, e é associada da Associação Nacional dos Promotores de Justiça, que atuam na proteção dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Doutora, muito obrigada. Tem a palavra. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Fico muito honrada de estar aqui, tendo essa discussão tão importante, tão delicada e tão urgente. Eu sou promotora de justiça, vivo as angústias diariamente. Acho que é algo que a gente tem que verdadeiramente se preocupar e se desesperar. Porque o quadro atual é muito preocupante. O presidente da SBGG falou que o quanto foi difícil, falar depois de pessoas que abordaram temas que ele já teria ali nos seus slides, e acontece o mesmo comigo. Então, eu vou tentar pular algumas coisas para que não seja repetitivo, mas vou falar um pouquinho do papel em que eu me encontro, por eu ser promotora de justiça e como o próprio presidente da SBGG falou, a gente tem a obrigatoriedade de fiscalização dessas instituições. Então, o tema são considerações legais sobre a dinâmica de funcionamento das ILPIs, e ali antes de adentrar nessa questão legal, eu pergunto para vocês, do que estamos falando? Essa, sem sombra de dúvida, é a modalidade mais comum de cuidado ao idoso fora do âmbito familiar. Evidenciada a impossibilidade de cuidado no lugar onde vive, a gente sempre busca uma ILPI. Mas isso certamente não é o correto. Como disse Carla aqui muito bem, nós teríamos que ter várias outras opções de cuidados para só ao final pensar numa instituição de longa permanência para idosos. E esse é, de fato, hoje, a maior preocupação que tem um promotor de justiça que atua na tutela coletiva da pessoa idosa. O que a gente sente essa semana, por exemplo, eu tive 2 situações muito preocupantes que a gente tem verificado cada vez mais colegas ajuizando ações contra instituições que recebem do SUS, que são conveniadas do SUS, e que possuem muitos idosos que estariam da alta, que a gente fala alta social. Então, são pessoas que vivem em cárcere privado, sem o direito de ir e vir, internados em hospitais, sem que deveriam estar ali. Então, essa é uma situação que cada vez mais a gente vê presente. E o que é pior, já que eu estou aqui no Conselho Federal de Medicina, a gente não verifica, muitas das vezes, um protocolo de modo que a gente possa trabalhar essa situação. Pasmem, muitas das vezes, nós chegamos em instituições de saúde, onde idosos que já deveriam estar em outros serviços, estão ali durante anos e sem receber seus benefícios. Muitas das vezes, benefícios esses com vários empréstimos consignados. Então, são situações que nos preocupam, mas que nos preocupam e que acontecem justamente por falta desses serviços que deveriam existir concomitantemente a uma instituição de longa permanência de cuidados. E também o que a gente tem percebido muito na nossa atuação profissional é justamente por falta dessas possibilidades de cuidados, das outras possibilidades de cuidados, a gente tem visto cada vez mais um número maior de instituições clandestinas, instituições irregulares. E aí, o que acontece? Muitas das vezes o promotor de justiça ajuiza uma ação, como aconteceu há 2 semanas atrás, onde nós tínhamos 26 idosos numa instituição com falta de cuidados, precisando que o município realocasse esses idosos, e a gente não tem
vagas em instituições de longa permanência para idosos. Então, é um tema realmente que nós temos que nos debruçar e não há uma completude de nenhuma instituição. Ministério Público sozinho não consegue resolver essa situação. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, não consegue resolver sozinho. Então, é um momento realmente de união para que a gente possa pensar em soluções de como a gente vai resolver essas situações. E aí, eu coloco ali, em que casos precisamos de uma ILPI? O que está acontecendo hoje é que a gente está pulando etapas. Quando a gente analisa a Política Nacional do Idoso, a gente vê ali uma série de equipamentos. Eu coloquei ali, gente, o decreto 9921 de 2019, que é um decreto novo, que é muito importante que vocês leiam, né, que, na verdade, revogou o antigo decreto que regulamentava a Política Nacional do Idoso. Mas ali a gente fala de centros-dias, a gente fala de casa-lar, a gente fala de atendimento domiciliar, que é justamente essa política que deveria existir em todos os municípios e que a Carla falou aqui que já existe no município de Belo Horizonte. E aí, ali ainda temos outras formas de atendimento, ou seja, iniciativas surgidas na própria comunidade que visem a promoção e a integração da pessoa idosa na família e na sociedade. O que acontece hoje é que a gente, por não ter esses serviços, a gente, e aí muitas das vezes a Carla já deve ter visto, né, já deve ter presenciado, eu escuto que o Ministério Público acaba ajuizando uma ação e inserindo uma pessoa que não deveria estar ali numa ILPI. Mas é justamente pela falta de outras opções que a gente possa nos socorrer de modo que possa garantir a esse idoso uma qualidade de vida digna. E aí a gente vê ali nesse decreto 9921, regulamentando também a Política Nacional do Idoso, que o Ministério da Saúde também tem a incumbência de estimular a criação na rede de serviço do SUS de centros de cuidados diurnos, a saber, hospital-dia e centro-dia, de unidades de atendimento domiciliar e de outros serviços alternativos para a pessoa idosa. Hoje está muito claro, não tenho a menor dúvida em afirmar, que essa é uma obrigatoriedade tanto da saúde como da assistência. O fato é que há a necessidade de uma interlocução que, na maioria das vezes, não existe entre duas secretarias que pertencem ao mesmo município. Eu sentei recentemente numa reunião onde nós trabalhávamos a necessidade da construção de um protocolo, porque esse protocolo não existia no Instituto de Geriatria e Gerontologia do município do Rio de Janeiro, onde nós tínhamos muitas pessoas que estavam ali e que não deveriam estar numa unidade de saúde. E aí, o que acontecia? Nessa reunião, eu não tinha participantes da Secretaria Municipal de Assistência Social. Como é que a gente vai construir um protocolo sem a Secretaria Municipal de Assistência Social? E aí, agora, a gente vai marcar uma nova reunião onde o Ministério Público fará esse caminho de modo a reunir parceiros que já deveriam estar juntos há muito tempo nessa caminhada. E ali eu trouxe para vocês também, que é muito interessante, há um projeto de lei em curso modificando um artigo de lei do Estatuto do Idoso, que fala justamente do cuidado. Então, pela primeira vez, se houver esse, né, se a gente conseguir avançar nesse projeto de lei, a gente vai falar diretamente do cuidado. E ali é o artigo 42A, que diz: o idoso em situação de dependência para o exercício de atividades básicas e instrumentais da vida diária tem direito ao cuidado, sem prejuízo de outros direitos fundamentais. E ali a gente fala priorizando-se sua permanência no domicílio e na comunidade. Porque não há dúvidas que essa é, sim, a dinâmica da vida. Até quando a gente puder ficar em nossa residência com nossos familiares,
a gente ficaria. Só que a gente necessita de políticas que façam com que isso aconteça. E aí, continuando nesse mesmo artigo, o idoso em situação de dependência para o desempenho de atividades tem direito a receber, em termos compreensíveis e acessíveis, informações completas e atualizadas sobre sua situação de dependência e os programas, serviços e prestações a que possa ter acesso. E aqui a gente fala de uma situação, de uma questão de extrema importância, que é a pessoa idosa ter direito à informação e a decidir também sobre qual o serviço, qual o programa que ele terá acesso. Muitas das vezes, pelo simples fato da gente envelhecer, a gente perde a voz. E aí é muito interessante que esse projeto de lei, eu digo aos senhores, tá, eu fui lá, esse projeto de lei estava arquivado, foi desarquivado esse ano, e aí já teve uma enquete, e essa enquete não teve nenhuma manifestação. Então eu trago aqui aos senhores, porque há a possibilidade de entrar lá no site da Câmara dos Deputados e a gente também fazer observações com relação a isso. Aí até, Cláudia, depois a gente pode conversar sobre isso também. Então, está lá, os programas, serviços e prestações a que possa ter acesso, bem como os requisitos e condições para elegibilidade a estes. Isso também é algo que a gente tem que pensar, e muito se falou aqui também, não me lembro mais qual foi o palestrante, o perfil desse idoso. Eu sempre falo que o nosso protocolo, que a gente vai justamente concretizar através dessas reuniões, é que a gente tem que detalhar qual é o perfil daquela pessoa. Essa pessoa tem, de fato, o perfil para continuar residindo em sua residência? O seu cenário familiar permite que ele possa continuar na sua residência? Então, são questões que a gente tem que fazer, né? Tem indagações que a gente tem que realizar justamente para ver quais as condições de elegibilidade dessa pessoa. Então, outros aspectos que possibilitem fazer escolhas informadas e tomar decisões sobre sua condição. Ali a gente também traz, porque essa questão da forma articulada, né? Eu sempre digo que qualquer atuação pensando em pessoa idosa, a gente também pensa na articulação de todas essas políticas, porque senão a gente não consegue avançar. Aqui eu trago também a questão do orçamento. Eu trago para vocês uma informação extremamente importante, que é a mudança também de atuação do Ministério Público. Porque hoje a gente considera fundamental a gente conhecer o orçamento. A gente ter condições de analisar uma lei de diretriz orçamentária, a previsão orçamentária do município, e quando a gente começa a ter essa visão, a gente vê o orçamento futuro, a gente vê que não tem nenhuma menção a políticas que deveriam ser implementadas em relação à pessoa idosa. Então, isso realmente é muito preocupante. A gente tem modificado a nossa forma de atuação de modo a sentar com o poder público e exigir, tal qual aconteceu lá em São Paulo, a realização desses equipamentos, porque a não concretização desses equipamentos, sem sombra de dúvida, como a gente tem visto já em muitos casos, só a título de exemplo, no ano passado, nós recebemos na nossa ouvidoria mais de 5.000, foram quase 5.300 casos de denúncias contra a pessoa idosa, de violência contra a pessoa idosa, onde, assim como no Disque 100, a gente vê uma prevalência de negligência e também de violência psicológica. E 76% acontecem em âmbito familiar. Então, aí já é uma sinalização muito clara que a gente precisa, de fato, implementar outras políticas, porque senão a situação vai ser realmente de morte. Não tem outra saída, né?
Aqui eu chamo a atenção também para os senhores, eu acho que é importantíssimo que existe a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, vale a leitura, né? É um documento que já foi assinado, mas ainda não foi aprovado, tem que, se tiver, né, junto do Congresso Nacional, uma aprovação qualificada, a gente pode ter essa convenção como norma constitucional, né, na mesma margem da norma constitucional, e ali a gente vê muito claramente o direito dos idosos que recebem cuidados de longo prazo. Fala, inclusive, em cuidados paliativos. Tá? Então, vale a leitura. Estava suspenso também essa votação, mas com o fim da intervenção que foi no meu estado, no meu município, né, no Rio de Janeiro, isso pode ter, pode voltar a entrar em debate. Eu acho que acredito que após, né, Previdência, que é uma questão que tem tirado muito foco, a gente consiga avançar nesse aspecto. Então, também vale a leitura. Então, a gente tem várias legislações federais e estaduais que primam e estabelecem diretrizes para a promoção da qualidade de serviço prestado a uma ILPI. Eu diria até que a gente já tem bastante normas disciplinando as ILPIs. Eu acho que o que a gente precisa é continuar fazendo uma avaliação crítica em relação a essas normas, mas a gente tem realmente como avançar na qualidade do serviço prestado por essas instituições de longa permanência para idosos. Com o estabelecimento dessas regras e a sua observância pela ILPI, estaremos promovendo e zelando pelos direitos dos idosos. Não tenho a menor dúvida disso. O difícil na atualidade é justamente a gente fazer com que essas normas sejam de fato observadas. E ali eu trago para vocês algumas normativas, né, que tratam da questão das ILPIs, né, a Política Nacional do Idoso, o Decreto 9921, o Estatuto do Idoso, a resolução que foi dito aqui também. Existem estados onde há uma legislação própria, como acontece no meu estado, onde se exigem outros profissionais em relação ao grau de dependência de idosos, por exemplo, grau de dependência de idosos 2 e 3, há necessidade obrigatória de terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, médico e fisioterapeuta. E aí eu até depois vou fazer um comentário aqui com vocês, porque assim, há uma preocupação também de como cumprir, né, as instituições cumprirem com todas essas exigências legais. Então, a dificuldade do gestor em entender sobre qual a norma aplicar, né, a gente tem uma hierarquia das leis, então costumo dizer que, sendo uma resolução, a resolução 283, ela tem menos força legal, né? A lei estadual está acima dessa resolução, então isso realmente faz uma certa confusão. Eu acho que se a gente tivesse um núcleo, né, até talvez muito normas gerais que tivessem que ser obedecidas e que estivessem todas no Estatuto do Idoso, eu costumo dizer isso, eu acho que isso ia facilitar muito a questão do gestor, em que pese nas nossas fiscalizações, muitas das vezes, e talvez até a maioria das vezes, a gente chega numa instituição, a gente verifica o desconhecimento em relação à norma. Costumo dizer que cada vez que eu leio a norma, seja o Estatuto do Idoso, seja a Resolução 283, eu me atento para uma determinada determinação, uma determinada diretriz. Então, há necessidade do gestor, há necessidade dos profissionais que ali trabalham estarem sempre em contato com a normativa, de modo a compreender e melhorar a qualidade do serviço prestado. E isso, de fato, não acontece. Então, a ILPI, como uma unidade de cuidado, a regulamentação das suas atividades é fundamental, até para a gente deixar, né, o que antes existia, o que era só a filantropia, e, de fato, não existiam normas e não existia, sim, um serviço de cuidado. Então, foco no cuidado, né? A gente fala ali da moradia digna, mas sempre com o foco do cuidado qualificado. Esse cuidado requer uma organização e um planejamento com o acompanhamento dos resultados. Isso não acontece. Eu acho que se a gente tem a norma e se a instituição se organizasse, planejasse a sua atuação,
observando o resultado da sua atuação, certamente a gente teria mais do que meio caminho andado. O que acontece hoje é que muitas das vezes não aplicam, desconhecem a normativa e não aplicam a legislação. Na prática, poucos conhecem a legislação e reconhecem a sua responsabilidade. Porque a partir do momento que existe uma norma disciplinando a sua atividade, você tem a responsabilidade de conhecê-la e concretizá-la. E aqui eu vou entrar um pouquinho, falar rapidamente sobre a nossa atuação. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é muito preocupado com a necessidade também da uniformização em relação à sua fiscalização, resolveu criar um grupo de trabalho de modo que a gente pudesse fazer uma atuação uniforme em todo o Estado. Isso é, até falei naquele evento que nós estávamos, isso é uma reclamação constante da vigilância sanitária em relação à vigilância sanitária, porque muitas das vezes vai uma equipe e faz uma cobrança, chega outra equipe e faz uma outra cobrança. E lá no Ministério Público também, às vezes o promotor de justiça, porque ele não tem uma diretriz, né? E o que ele fazia? O promotor de justiça realizando uma fiscalização no norte do estado era totalmente diferente daquele que realizava na capital do nosso estado. Então, verificando essa necessidade, e aí eu não sei como acontece, porque eu tenho conhecimento que alguns conselhos regionais de medicina realizam algum tipo de fiscalização. E aí eu chamo a atenção também para o Conselho Federal de Medicina regulamentar essa atividade fiscalizatória, de modo que todos os conselhos regionais realizem, se forem realizar essa atividade fiscalizatória, porque muitas das vezes eu já vi em algumas instituições, eles, estando lá presentes, eles têm uma diretriz de como atuar. E foi exatamente isso que a gente fez, eu coloquei o link ali, é um link que é um roteiro de atuação que qualquer pessoa pode acessar, foi justamente pensando nos gestores, para que eles lessem e entendessem o trabalho do promotor de justiça a partir da sua fiscalização. Então, esse roteiro fica disponível na internet. A gente fez 3 eixos de atuação. O primeiro eixo foi a sua constituição formal, né, e a necessidade de organização desses documentos, né, porque quantas vezes eu chegava na instituição, aí eu falava, não, mas cadê o alvará? Ai, cadê? Ai, não, isso aqui está aqui. Ah, isso aqui, peraí que eu vou pegar na outra sala. Gente, é uma questão de organização. Todos esses documentos, né, que comprovam a sua constituição formal precisam estar numa mesma pasta. O segundo eixo foi os recursos humanos, muito baseado na nossa lei estadual, e o serviço prestado. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso olhar. A Constituição formal está muito clara na RDC, né, o artigo... Na verdade, o artigo 48 também do Estatuto do Idoso diz que a instituição tem que estar regularmente constituída. A Resolução 283 fala do alvará sanitário, da sua inscrição junto ao Conselho do Idoso. Fala também do que ela tem que apresentar, o Estatuto registrado, registro de entidade social, se for o caso, né, se for uma instituição assistencial. E, muito claramente, ela diz que a ILPI deve organizar e manter atualizados e com fácil acesso os documentos necessários à fiscalização. Então, a gente sempre coloca isso e isso é algo que a gente tem visto que tem tido um resultado. Porque agora, como o promotor de justiça é obrigado a fiscalizar a instituição uma vez ao ano, então, no ano que a gente retorna, isso, pelo menos, está tudo organizadinho ali, facilitando o trabalho da fiscalização. Recursos humanos. O artigo 50, quando ele fala que há obrigatoriedade de manter no quadro de pessoal profissionais com formações específicas, ele indiretamente fala da necessidade de uma equipe multidisciplinar, e muito foi dito aqui também da necessidade dessa equipe multidisciplinar para os cuidados do idoso. A Resolução 283, ela fala especificamente do vínculo formal de trabalho. Muitas das vezes a gente não verifica esse vínculo formal, mas é uma exigência da resolução, né? Promoção de espaços e momentos para interlocução da equipe.
capacitação contínua da equipe, troca de informações e plano de trabalho. O que acontece e o que a gente vê na prática, e eu costumo dizer o seguinte: há sim exigências que importam num custo financeiro para aquela instituição. E aí eu acho que a gente tem que ser muito crítico, a gente tem que sentar junto, a gente tem que debater para chegar a um denominador comum. Mas há situações em que a gente não precisa desse custo. E é por isso que eu sento, muitas das vezes, já fiz inúmeras reuniões com gestores de instituições e converso com eles. Se houver essa mudança do modus operandi, com certeza a gente vai verificar uma melhora na qualidade do seu serviço. E aí eu chamo a atenção para vocês que a gente precisa pensar nessa capacitação contínua. Ainda que eles peguem textos, façam leitura, façam debates, eles precisam se capacitar. Não tem como a gente pensar na não capacitação. Outra coisa, plano de trabalho. Qualquer instituição, nós, né, na nossa atuação, a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter uma organização. Então, o plano de trabalho tem que trazer o que cada profissional faz dentro daquela instituição. Esse plano de trabalho ele tem que ser revisto. Ele tem que ser revisto numa avaliação responsável do que você está fazendo, quais os resultados que você obteve e se você precisa de realizar modificações dentro daquele plano de trabalho. Promoção de espaços e momentos para interlocução da equipe. Quando você falou, né, que muitas das vezes o médico chega, né, e não há interlocução com os demais profissionais, uma exigência do Ministério Público sempre foi que haja um prontuário e uma pasta onde cada uma das pessoas, dos profissionais que ali estão dentro da instituição, deixem as suas anotações ali, porque essas anotações devem ser comuns, devem transitar por todos os profissionais. Então, por exemplo, se o médico verificou que houve uma incontinência fecal, né, o nutricionista necessariamente vai ter que intervir de modo a modificar a alimentação dessa pessoa. Então, se não há a interlocução, porque não é o mesmo dia que o médico foi, não sei o quê, está ali no prontuário, nessa pasta. Então, são medidas simples que a gente viabiliza uma oferta de um cuidado qualificado. Troca de informações, anotações acessíveis a todos e com letra legível. Algumas vezes eu chegava nos locais, pegava assim, os prontuários e me deparava com umas letras. Eu falava, gente, eu não estou entendendo essa letra. Então, é algo que eu sempre coloco nas minhas reuniões, né? Recursos humanos, uma discussão necessária e responsável, né? Muito se falou já aqui, que já vem sendo discutido a questão do grau de dependência. O Ministério Público, ele se pauta muito na questão dos recursos humanos, tomando por base a Resolução 283, e agora a gente também se utiliza da Lei 8.049, que é uma lei específica do Estado do Rio de Janeiro, e a ELPI, que possui profissional de saúde vinculado à sua equipe de trabalho, deve exigir registro desse profissional no seu respectivo conselho de classe. Eu não sei se isso acontece, né? Mas assim, é uma exigência e é uma forma de controle dos conselhos de classe em relação à atuação daquele profissional dentro da ILPI. Orientações técnicas para a implementação da linha de cuidados para atenção integral à saúde da pessoa idosa no Sistema Único de Saúde. Esse documento, ele foi elaborado e publicado no ano passado. Como já se falou aqui, e dentro do município do Rio de Janeiro, até por uma questão de entendimento da própria Secretaria Municipal de Saúde, nós temos deixado muito claro a necessidade das instituições trabalharem com o Sistema Único de Saúde. Não tem outra saída, tá? A maior parte das instituições são filantrópicas ou, se privadas, pagam por cada idoso cerca de R$ 2.000.
Então, são pessoas que realmente também têm parcos recursos. Não tenho a menor dúvida disso. A interlocução com o serviço, o Sistema Único de Saúde, as unidades básicas de atendimento, certamente vão garantir esse atendimento de qualidade. Então, isso a gente também tem que avançar em termos de Brasil, né, nacionalmente. Então, a resolução 283, não podemos nos limitar a intercorrências. Aqui eu falo a questão da saúde também. Muitas das vezes, eu digo até a maioria das vezes, isso é algo que a gente tem tentado mudar, a cultura das instituições. Nós não nos deparávamos com planos de atenção integral à saúde dos residentes, em articulação com o gestor local, nem mesmo com o gestor local. Nós não víamos o plano de atenção integral à saúde do idoso. Então, isso é algo realmente preocupante, que a gente precisa exigir todos os atores, né, dessa fiscalização, que não é somente o Ministério Público, é também a Vigilância Sanitária, é também os conselhos municipais dos idosos, né? Então, a gente precisa exigir esse plano de atenção à saúde, de modo que ali conste como é que vai acontecer a atuação na área da saúde dos profissionais que trabalham nessas instituições, para que atendam de forma qualificada esse idoso que está dentro da instituição. E ali na resolução também 283, diz que, que deve-se ser compatível, né, esse plano de atenção à saúde com os princípios da universalização, equidade e integralidade. Então, também indicamos o 5.222, que é também da resolução, a necessidade desse plano de atenção indicar os recursos de saúde disponíveis para cada residente em todos os níveis de atenção, sejam eles públicos ou privados. Então, isso tem que estar muito detalhado. Eu acho que foi dito aqui também a necessidade de estar detalhado a possibilidade de se utilizar do SAMU, não tenho a menor dúvida disso, né? Que todas as instituições podem fazer uso do SAMU. E a visão direta de que você, através desse plano, você tem que prever a atenção integral à saúde do idoso, abordando os aspectos de promoção, proteção e prevenção. Vou passar mais rápido essa parte, até porque foi dito. A necessidade, né, e isso também é algo que a gente não verifica, de se avaliar anualmente a implantação e efetividade das ações previstas no plano de trabalho. Então, há necessidade dessa responsabilidade de você elaborar um plano de trabalho, porque muitas das vezes a gente já pegou assim, planos de trabalho que você tira da internet, né? E agora a gente está num aprofundamento em relação à nossa atividade fiscalizatória, para a gente ver os resultados concretos, de modo que a gente tenha que avaliar se, de fato, aquele plano de trabalho está sendo executado e tendo resultados. Então, há necessidade de se avaliar anualmente a implantação e efetividade das ações previstas no plano, considerando, no mínimo, os critérios de acesso, resolubilidade e humanização. A instituição deve dispor de rotinas e procedimentos inscritos, referente ao cuidado com os idosos, e, em caso de intercorrências médicas, cabe ao RT providenciar, o responsável técnico, tá? Providenciar o encaminhamento imediato do idoso ao serviço de saúde. E aqui eu chamo a atenção dos senhores, isso é algo até que eu vinha discutindo com Luciana da Mota, que está aqui, da necessidade de, quando essa pessoa idosa ela vai a um serviço de saúde, ainda que de emergência, você entregue para a pessoa que está encaminhando ele para esse serviço anotações com relação a todas as prescrições, a todas as intercorrências que ele teve previamente a isso. E eu me lembro de uma vez também fiscalizando uma instituição, tinha uma pessoa que ela já tinha até uma folha, ela falava, doutora, quando acontece alguma coisa, a pessoa tem que ir ao médico, ou a pessoa tem que ser atendida de emergência, eu já deixo isso daqui já preenchido, de modo que a pessoa já saiba, olha, essa pessoa é hipertensa, tem diabetes, toma essa e essa medicação, já tomou a medicação nessa data, nesse horário. Então, isso é necessário. São medidas simples que vão melhorar e muito a atuação dessa instituição e garantir um cuidado qualificado desse idoso.
E o 527.1, que já foi dito aqui, para o encaminhamento, a instituição deve dispor de um serviço de remoção destinado a transportar o idoso, que na maioria das vezes é o SAMU. Então, o plano de atenção integral à saúde do idoso, resumindo aqui, como eu falei, né, deve ter um prontuário, não é só o livro de intercorrências. Muitas das vezes, né, eu chego numa instituição, eu verifico que tem um livro de intercorrência. Então, a intercorrência do idoso, de uma determinada pessoa, naquele dia, está no livro de intercorrências, que é um livro diário, sem que esteja no prontuário daquela pessoa idosa. Isso traz um prejuízo enorme, porque eu não tenho o histórico das intercorrências desse idoso, porque ninguém vai ficar procurando o dia que aconteceu aquele fato através desse livro de intercorrências diário. Então, a gente tem que ter, sim, essa preocupação em sempre escrever no prontuário do idoso todas as intercorrências que ele tem diariamente, né? A necessidade de avaliação do grau de dependência e se saber, né, o que vai se fazer através dessas avaliações. Aí eu fico muito preocupada quando eu vejo inúmeras escalas. E aí também chamo mais uma vez a responsabilidade da gente discutir como é que a gente vai tornar isso possível dentro de uma instituição. E aí eu sempre chamo a atenção também da necessidade das universidades terem essa visão da sua função pública, de nos auxiliar a realizar a melhora do atendimento dessa pessoa idosa. Então, assim, quando eu vejo inúmeras escalas, né, que foram colocadas aqui, eu fico pensando quais seriam as escalas prioritárias que a gente deveria ter e o que a gente faria, quais as ações que a gente faria a partir dessas evidências que surgiriam através dessas escalas. Então, assim, é algo que a gente também tem que ver com muita responsabilidade, pensar juntos uma solução. Acompanhamento contínuo por equipe de saúde, importância de saber as ações que serão realizadas após uma avaliação geriátrica ampla. É o que a gente já colocou ali. E, por fim, já vou, não sei como é que está o meu horário, mas já finalizando, né, eu acho que foi dito aqui também pelos palestrantes, a necessidade de um atendimento individualizado. Esse idoso, quando ele chega na instituição, há necessidade dele ser ouvido e essa escuta ser feita sempre. E aí a gente elaborar um plano de cuidado. Pasmem, a maior parte das vezes em que nós chegamos a uma instituição, sejam privadas, muitas das vezes de alto valor, não há um plano de cuidado em relação àquele idoso. Muitas das vezes, e Carla deve ter já se deparado com essa situação, instituições onde o idoso estava institucionalizado há 8 anos, eu não tinha um histórico da vida daquele idoso. Isso é grave, é gravíssimo. Então, nós temos, sim, que olhar para aquela pessoa individualmente, fazer esse plano de cuidado de uma forma, mais uma vez, toda hora repetindo a palavra, responsável. E pensando, sim, sempre num objetivo e num resultado a ser alcançado. E esse plano de cuidado, ele tem que ser revisto de tempos em tempos, porque muitas das vezes a ação que a gente descreveu não causou o resultado esperado. Então, nós temos que pensar em outras ações diante das evidências que foram percebidas através da atuação dos profissionais daquela instituição. Então, o artigo 49 fala do atendimento personalizado em pequenos grupos, e o artigo 50 também fala do oferecimento desse atendimento personalizado. Fala também da preservação dos vínculos familiares, o que fazer para preservar sua autonomia e independência é uma pergunta que a gente sempre tem que ter em mente, levando sempre em conta a autonomia e independência do idoso. Então, esse plano de cuidado é sempre na promoção dessa autonomia e dessa independência, né? O artigo 50 também fala da promoção de atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer, fala da assistência religiosa. Como fazer isso se a gente não conhece o idoso? Como fazer isso se a gente não tem um atendimento individualizado? A gente precisa conhecer aquela pessoa. Eu nunca gostei de jogar bingo.
Talvez eu até venha gostar mais tarde, mas é um exemplo que eu dou. A atividade comum que a gente verifica em muitas das vezes na instituição, e às vezes uma atividade única, sem planejamento, porque assim, uma atividade planejada, a gente tem que pensar, por que eu estou executando essa atividade? Na parte da fisioterapia, eu não sei se tem alguém aqui, eu sigo alguns Instagrams de pessoas que são fisioterapeutas, que trabalham com pessoas idosas, e elas postam inúmeras atividades que podem ser feitas diariamente numa instituição de longa permanência. Por que está sendo concretizada aquela atividade? No plano de trabalho, você verifica quais as atividades que aquela pessoa precisa realizar. E aí você também pode ver o resultado dessas atividades, de modo a saber se você vai precisar ou não modificá-las. Ali o artigo 50 fala da manutenção do arquivo de anotações, que eu já falei aqui, né? As responsabilidades, né? Orientações e capacitação contínua. Eu acho que a gente tem que ter, sim, uma visão crítica no sentido de aprimorar a legislação. Se a gente vai avaliar o grau de dependência, por que a gente está avaliando esse grau de dependência, quais são as escalas que a gente vai utilizar, né? Organizar e planejar a nossa atuação fiscalizatória. Então, todos aqueles que atuam na fiscalização têm que ter também uma responsabilidade na organização e planejamento dessa sua atividade e aumentar a interlocução entre os órgãos de fiscalização. Eu agradeço sempre me encontrar nesses espaços como esses, porque eu consigo compreender um pouco mais daquilo que eu estou exigindo. Então, essa interlocução com todos os conselhos regionais, e a gente já teve, nós já sentamos com o Conselho Regional de Nutrição, nós, semana que vem, vamos sentar com a Visa, vamos sentar com o Conselho Municipal do Idoso, porque essa interlocução é primorosa, porque a gente vai entendendo o olhar do outro e facilitando a fiscalização do outro. Porque a partir do momento que eu vou realizar a minha fiscalização e eu entendo a necessidade do que vocês, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina entendem como prioritário, eu vou fazer essa exigência na minha próxima fiscalização. Mas, para isso, eu preciso realmente compreender todas as suas nuances. E aí, gente, por fim, obrigada. Tá? E estou aqui disponível para